Olá, entrando ao vivo hoje para uma live incrível com Marcelo Vidal falando sobre escolhas e as nossas infinitas possibilidades. E o que mais está disponível hoje que nunca esteve disponível, hein? Vou chamar ele aqui. Uau. Oi, Camila, tudo bem? Como você está? Oi, amor, que tá tão longe de mim. Oi, Kelly. Oi, Marcelo, como você está? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e Como você você? Me tá? ouvindo Tudo bom? bem? Eu tô te ouvindo bem. Agora tá melhor ainda a sua imagem. Agora tá ótimo. Que bom! Olha a Ellen aí. Sejam todos bem-vindos. Gratidão pelo convite. Ah, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Afinal de contas, nossos encontros sempre são ótimos. E o que mais é possível que a gente nunca considerou? Que se a gente considerasse, a gente faria todo mundo sair da zona de conforto para criar ainda mais e além, hein? E hoje tem muitas novidades, né? Hoje tem. Temos coisas expansivas para vir à tona. Vamos esperar mais um pouquinho, ou enquanto isso a gente vai falando. Boa noite, dona Sônia. Seja muito bem-vinda. Todos muito bem-vindos. Falar de escolha para mim é uma coisa tão maravilhosa. Acho que com essa já é a quinta live que eu falo de escolhas, projeções, possibilidades, expectativas, e eu sempre gosto muito de falar. Isso dá até workshop, né, Laura? Dá. Na verdade, é porque é um tema que nunca acaba, né? É um tema que não tem fim. É uma busca que eu falo, até a gente entender que nós realmente criamos a nossa vida através das nossas escolhas. E a compreensão que cada escolha gera, nossa, cada escolha, seja dentro de um relacionamento, escolhas financeiras, cada tema é um workshop assim de várias horas ou um curso, né, que a gente assiste no Axis. E a gente pode muito bem falar de escolhas. Pô, teve uma live que eu não falei de escolhas no título, mas, por exemplo, falei por medo, no medo. O medo é aquilo que impede da gente escolher, né? A gente levanta a barreira e a gente acaba não escolhendo e vendo as possibilidades que estão disponíveis já. Por conta do medo, levanta uma barreira enorme e impede da gente escolher, né? Fato. E quantas pessoas não estão vivendo a vida que sempre almejaram viver exatamente por conta desse implante que você falou, né? Desse medo. Vergonha, vergonha. Escolhe por vergonha. Fato. E tem gente que acaba não escolhendo porque sempre deixa na mão de outra pessoa. Então, como seria se a gente pudesse definitivamente assumir o nosso poder como ser infinito de escolher o que é verdadeiro pra gente? A escolha é aquilo que nutre a gente, nutre o corpo. Como seria a gente começar a perceber, saber, ser e receber das nossas escolhas? Como seria se a gente pudesse simplesmente escolher sem ficar preocupado se a gente está acertando ou errando? Quantas possibilidades seria se a gente não fizesse nada maior do que a gente, né? Eu dei um workshop essa semana passada, quinta-feira, conversando com algumas pessoas dentro de uma troca de barras. E aí eu falei Certo. para elas que se eu pegasse uma nota de R$ 100 e queimasse, quem gritaria? Né? Quem ficaria com aquela angustinha no peito? Porque o quanto a gente faz certas coisas maiores que a gente. Então, eles estavam falando muito sobre essa questão de dinheiro. E eu falei assim, então quer dizer que aquela nota de R$ 100 tem mais valor do que você? Então, o quanto você fica por um trabalho por medo de não ter dinheiro? O quanto você não escolhe por receio? Aí eu fiz essa brincadeira e foi muito interessante porque muitas pessoas me falaram: nossa, se você queimasse uma nota de R$ 100, eu vi o quanto que me deu angústia. E ao mesmo tempo, o quanto que realmente toda a minha vida eu não tenho escolhido por conta dessa questão. Não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que viver através, sei lá, do que eu preciso ganhar. Né? A gente está numa quarentena, então a pessoa acaba vivendo como se ela não tivesse escolha, sendo que todos nós temos escolhas. O que a gente tem, na verdade, são coisas que a gente coloca maiores do que as nossas próprias escolhas, né? Sem dúvida. E o quanto a gente quer colocar cognição na escolha. E se a gente pudesse perceber que a escolha não é cognitiva. É a compreensão que a gente tem dela que é cognitiva. Se a gente escolhesse por escolher, escutando o nosso corpo, a gente não pensaria. Por exemplo, se você queimasse uma nota de 2,
reais, poucas pessoas iriam, porque elas não conseguem ainda perceber que dinheiro é uma energia e quando você está para essa energia e ela é aliada, não importa o valor. Pode ser 50 centavos. Exato. Tanto que às vezes a gente brinca, né, naquela pergunta do como pode melhorar. A pessoa só abre possibilidade quando algo grandioso acontece. E se o grandioso É, fosse pequenas pedrinhas, pequenas flores, pequenas nuvens, pequenos elogios, pequenos, sabe, gestos que fazem o seu dia ficar mais colorido? Por que que tem que ser algo grandioso? Por que não dar valor àquele pequeno significado, por mais simples que seja, mas que pode gerar muito mais para todos nós? sim, Né? na verdade, a gente abre para um tema de gratidão, né? Por Uhum, conta de a gente percebe que cada ser, cada pequena coisa que a gente julga que é pequena, porque na verdade isso é totalmente subjetivo, tudo é uma sim. contribuição, né? Se a gente pudesse abrir essa generosidade de espírito para tudo e todos e receber e perceber que todos são um presente para a gente, todos os que passaram, todos os que vão passar, todos os que estão passando, você é um presente estar aqui e o que mais é possível. Nós somos. Né? Eu amo a nossa E energia juntos, eu amo o fato da disponibilidade de criação, eu amo o fato da vulnerabilidade que a gente sempre se coloca para criar coisas e seguir a energia sem a predisposição de querer algo X ou Y, mas simplesmente, vai ser divertido, vai ser legal, então vamos que vamos. Mas é assim mesmo. E nessa realidade a gente coloca isso como improviso, mas na verdade não é. A gente está usando o nosso saber. E esse é o músculo. Quanto mais a gente usa o nosso saber, sem julgamentos de quem está lá atrás dessa outra câmera que está vendo a gente, quando a gente se coloca no espaço de vulnerabilidade e de permissão de que tudo é um interessante ponto de vista, de receber qualquer julgamento de qualquer pessoa, que isso simplesmente é dela, a Sim. gente cria coisas maravilhosas e a gente pode escolher mais. E o quanto as pessoas não ficam acomodadas na escolha? Acho que a gente já pode entrar no tema, né? Acho que Claro, já tem. já estamos. Então, A partir do momento que a gente já escolheu essa energia dessa live, eu acredito que a nossa vida foi literalmente uma sucessão de escolhas e ao mesmo tempo de suspiros energéticos. Então, até para sim, cada um que está aqui, que está escolhendo também mais pela sua vida, gratidão por estar com a gente, como seria criar mais. Eu desativei os comentários só pela questão mesmo, para ficar um pouquinho melhor para mim te enxergar. E aí anotem as dúvidas, aí daqui a pouco eu ativo de novo, porque eu estava parando muito o vídeo aqui para mim. Então, acho que aí fica melhor certo. para todo mundo assistir. Perfeito. Então, a gente começa também a soltar algumas perguntas daqui a pouquinho. Mas, em primeiro lugar, gostaria até que você se apresentasse para o público que me segue e depois eu me apresento também. Me apresentar? Então, bom, É, se meu apresentar, nome não se definir. não me define, né? Meu nome é Laura Savioli. Eu escolho ser uma mulher linda e maravilhosa nesse instante. Eu escolho gerar muito para sua vida. Eu escolho ser e ter e receber tudo que eu puder ser, ter e receber de você e do Marcelo Vidal nesse momento. Nós somos do Axis, então foi no curso de 3 dias de Corpus que eu conheci o Marcelo. Né? Nós queremos criar muito para o mundo, para a Terra. Não tenho definição sobre quem eu sou e isso me faz viver coisas que nem eu acredito até hoje. Me encontrei no Axis exatamente por isso, porque eu sempre queria ser igual às outras pessoas, porque eu acreditava que se eu fosse igual às outras pessoas eu seria aceita. E aí de repente eu encontrei uma escola, uma instituição, né, que me falou o seguinte: o seu maior presente não é ser o que os outros esperam que você seja, é ser quem você é. Eu falei, uau, como assim? Você não quer mais que eu seja as definições que meu pai, minha avó, meu tio, minha tia colocaram para mim? Você não quer mais que eu seja alguém perfeito dentro de um relacionamento? Você quer que eu seja eu? Opa! E aí eu amei aquilo. Então, eu brinco que eu estou me descobrindo a cada 10 segundos dentro das infinitas possibilidades do que eu posso ser. Nesse instante, eu realmente quero ser a melhor contribuição para todos que estejam aqui presentes, para o Marcelo, para a Terra, para expandir a nossa energia além do imaginado. E você, Marcelo? Com É, você? assim como você é um ser infinito e como todos estão aqui. A gente não é melhor que ninguém nem pior que ninguém. Nossa facilidade como facilitador de consciência é possibilitar
fazer com que a pessoa consiga enxergar o que ela não está enxergando, o poder que ela tem e que ela deixou perdido por conta de crenças limitantes, pontos de vistas fixos, julgamentos, auto-julgamentos e os ganhos secundários que sustentam tudo isso. Então a gente facilita a possibilidade dela enxergar e ver se isso vai poder funcionar para ela. Eu também entrei no Access, foi de paraquedas mesmo, só que sem paraquedas, eu caí e achei muito interessante porque eu não precisava mais ser refém nem das minhas opiniões que eu tinha sobre as coisas. Eu não precisava ter mais essa prisão dentro de mim. Foi muito libertador e assumir que eu posso criar qualquer coisa na minha vida. O que a gente julga ruim, o que a gente julga bom, o que a gente julga mal, o que a gente julga bom. E cada vez mais eu procuro não julgar o meu passado, porque isso impede da gente de viver o presente. Impede da gente escolher o presente. A gente fica preso a isso. Como se a gente pudesse simplesmente escolher sem julgar o passado. A quem você julgaria se você não tivesse um passado? Não é assim que o Dr. Dan Heer fala naquele livro maravilhoso de cabeceira que chama Sendo Você Mudando o Mundo, que vai ser essa classe maravilhosa que a gente vai falar depois. É isso. Eu me defino como um ser infinito, ou seja, indefinível, sendo tudo ou sendo nada. Depende dos 10 segundos. Eu me acho muito idiota. Sim. Ótimo. E é bem interessante essa questão do que você falou, né? Quem seríamos nós se nós não tivéssemos essa questão com o nosso passado? E se a gente não precisasse... Eu gosto muito disso, que hoje eu saí de uma clínica onde eu trabalhava sozinha, e aí eu atendo hoje com outras pessoas. Eu criei um espaço aqui em Campo Grande, onde eu tô com as pessoas que escolheram fazer formação comigo. A gente criou um movimento muito legal aqui em Campo Grande. E eu gosto de estar ali porque todos os dias é um oi, prazer em te conhecer, sabe? A gente acaba o dia e fala, nossa, como é que você já tá tão diferente assim, mulher, hoje? Porque quando a gente tá atendendo, a gente tá atendendo. Quando a gente tá atendendo, a gente tá trocando processo corporal, né? Ou barras. E a sensação que eu tenho, que isso me deu uma liberdade de ser, que aí eu falei para eles, não esperem nada de mim, não esperem que eu seja a mesma sempre. Então lá a gente tem total permissão. E é um tipo, prazer te conhecer, prazer te conhecer. Caramba, como que você tá diferente hoje? E uma permissão. Imagina se todas as pessoas no mundo permitissem isso, né, Marcelo? Sim, na verdade, se a gente pudesse perceber todo dia que a gente acorda que a gente não é o mesmo que ontem, a gente precisava se julgar. Na verdade, a gente pode destruir, descriar os nossos relacionamentos todos que a gente tem com família, conosco mesmos, todos os dias para a gente ter uma tela em branco para tentar diariamente escolher algo diferente. E se aquela escolha já não te preencher mais, naquele instante, você pode mudar. Qual é o problema? Você não precisa mais ficar que nem o cachorro que rói o osso, que fica naquele ponto de vista fixo. Ou querer ir para o outro polo e não mudar o jogo, só mudar de quadra. Como seria se a gente pudesse não estar em quadra nenhuma? As escolhas abrem sempre mais possibilidades para escolher mais. E é esse o tema da live, não é? Escolhas, possibilidades ou limitações. O que que limita a gente? Normalmente são as crenças limitantes que a gente pega e não são nossas, e que já vêm enraizadas há milênios. E que a gente não tem culpa e não quer achar culpado para isso. Como seria se a gente pudesse ter maior liberdade de escolha e poder efetivo de escolha para abrir mais possibilidades? As possibilidades, elas estão aí, a gente que não enxerga. Ou a gente não quer enxergar. Mas elas estão aí o tempo todo, inclusive energéticas. Sabe por que que a gente não quer enxergar? Porque a gente quer controlar as nossas escolhas. Quantas pessoas não estão falando assim, eu já escolhi, mas as coisas não estão vindo. É mentira. Você está querendo controlar. É como se você, eu já falei em outras lives, mas é como se a gente plantasse, né, uma semente e diariamente, por causa do nosso controle, a gente fosse lá e cavasse a semente para ver se ela está crescendo, para ver se ela está germinando. É como se a gente quisesse controlar o universo. Como se o escolher de verdade é aquilo que a gente é verdadeiro para a gente, é aquilo que deixa a gente leve, sem pensar em ninguém para escolher. É aquilo que nutre o corpo, aquilo que vibra de dentro para fora, é aquilo que é aquela excitação. Como que eu posso dizer? É como aquela
aquela energia que a gente tinha quando era criança, quando ia chegar a nossa festa de aniversário, ou quando ia chegar as férias para a gente viajar. Aquela excitação, aquilo é a escolha. É mais ou menos aquele sentimento, aquela percepção de que vibra de dentro para fora. É isso. Para mim é uma coisa sensacional para mim falar de escolhas, porque cada dia eu escolho uma coisa diferente, eu estou aberto para escolher mais, e isso é escancarar o receber. E não ficar Exato. procurando errado. É como se a vida, eu brinco assim, que é como se a gente fosse sempre o nosso restaurante favorito. E aí a É gente só isso. pedisse sempre o mesmo pedido, né? Quem nunca, né? Comeu uma vez aquilo, tava bom, e aí fica o quê? Viciado sempre naquele mesmo sabor, com medo de errar. E aí, de Sim. repente, se abre, aí alguém vai com você e fala, não, mas tem outra coisa que é muito melhor, e você meio que torce o nariz, porque você gosta daquilo que você já tá adaptado. E aí você sai meio que do controle, mais para agradar o outro. E aí, de repente, você olha assim e fala, uau, mas existe isso também no cardápio? E assim você vai se Sim. possibilitando perceber que a vida é um cardápio com infinitos sabores, com infinitos cheiros, com infinitas possibilidades e permissão. E que a gente não precisa ficar sempre naquela mesmo tipo de lasanha, naquele mesmo tipo de pizza. Ou seja, como seria se a gente experimentasse um pouquinho de tudo, afinal de contas, são poucos anos que a gente vai passar aqui nessa terra. Então, quantas possibilidades existem, sabe? Para viver dentro de um relacionamento, para ser, para receber, para viver, para sentir, para experienciar, se a gente simplesmente se permitir sair do controle, porque eu acredito que a grande parte que a gente colocou na limitação, e é exatamente o que você falou, por que, que a gente se limita? Porque a gente quer ter controle, porque tendo controle a gente acha que a gente consegue prever o resultado. E uma das coisas que eu mais amei dessa pandemia, que lógico que tem várias questões negativas, tem as questões das pessoas morrerem e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela nos trouxe a possibilidade da gente olhar para coisas que a gente nunca tinha olhado, perceber coisas que a gente nunca tinha percebido, ser coisas que até então a gente não se permitia ser. Porque a gente amava a nossa zona de conforto, mesmo dizendo que a gente estava odiando a nossa realidade, odiando a nossa vida, né? Que não tinha tanta diversão como a gente poderia ter, mas estava confortável. E aí, de repente, quando tiram tudo da gente, a gente tem que meio que, opa, calma aí, tenho que me restabelecer aqui. E esse é o maior presente de todos. Sim. E, na verdade, quando a gente fala de escolha, é muito interessante a gente meio que diferenciar a escolha e escolher e querer, né? Quando a Uhum. gente, quando a gente escolhe, a gente não tem dúvida. A gente não tem dúvida. Ela é. E não importa, porque quando você simplesmente escolhe, você não está preocupado em como, em quando essa escolha vai acontecer. E nem o Exato. porquê ela ainda não aconteceu, que é o controle, de querer saber do universo quando vai chegar e como. A gente não faz isso. Quando a gente quer, a gente tem dúvida. Quando a gente fala, eu queria isso, mas eu tô querendo. Quando a pessoa está usando muito gerúndio, eu tô querendo melhorar, eu tô escolhendo. Não é uma escolha. Aliás, é uma escolha, porque não escolher também é uma escolha, mas ela não cria. Exato. Essa é a diferença. E como seria se a gente pudesse falar para essas pessoas que estão aqui que as escolhas criam, e é simples escolher. Escolhe, solta. Não é se acomodar. Não adianta se acomodar, tem que agir. Não adianta ficar naquela zona de conforto, naquela acomodação. É escolher, por exemplo, eu escolho viajar. Ok, vai ver reserva, vai se sacudir, vai fazer mala, vai já vibrando nessa escolha como se ela já estivesse acontecendo agora. Porque a escolha cria no momento presente que você escolhe. Quando você quer, fica no planejamento, fica no passo a passo, fica na projeção, fica na criação apenas de uma expectativa, que pode ser que ocorra ou não, e pode ser que frustre ou não. A escolha efetivamente não frustra, porque você pode escolher outra coisa depois, se ela não te preencheu. Na verdade, a escolha não te preenche, você se nutre dela. Tudo que você está procurando preencher em algo
é porque você já não tem em você. Como seria se a gente pudesse transbordar através das nossas escolhas? E tudo que nos impeça, a gente pode destruir isso e agora, descriar agora, para que a gente possa transbordar através das nossas escolhas e nunca mais perder este poder que a gente tem e que a gente não deveria dar para ninguém, da nossa escolha, do que funciona para nós, independente do outro. Fato, muito incrível isso. E é perceber, né, Marcelo, por exemplo, a pessoa que parou aqui nesse vídeo. Cara, eu escolhi parar aqui nesse vídeo. Ela escolheu nos ver. Né? E daqui a pouco ela pode escolher passar para o próximo, ela pode escolher ficar até o final. Cada escolha vai gerar uma consequência, uma realidade. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito legal do Axis é porque, assim, você trabalha dentro do movimento de escolhas. E as escolhas, gente, é do mínimo. É você estar sentada, é você ficar em pé, é você escolher beber uma água, um suco, um refrigerante. São mínimas escolhas. É esse momento, entende? E tudo que você escolhe gera algo. E aí eu acho interessante que às vezes a gente escolhe algumas coisas e depois a gente fica mal com a gente mesmo por ter escolhido aquilo, né? Então, como seria a gente perceber que cada escolha ela tem um valor? É como se cada escolha fosse uma semente. E dessa semente eu vou plantando várias coisas. Tanto que às vezes as pessoas me perguntam assim, faz o processo para emagrecer. Eu falei, olha, ok, né? A gente tem processos para isso no Axis. Porém, como seria você começar a se autorresponsabilizar por cada escolha que você está ingerindo no seu corpo, sabe? Por cada escolha de fazer ou não fazer exercício físico. Ou seja, o que emagrece, o que engorda, o que faz a gente crescer e ter ou não ter dinheiro é a consciência. É o ponto de ter vista a que você tem. consciência daquela escolha. Desculpa, pode falar. É o ponto de vista que você tem sobre qualquer coisa. Quando a pessoa fala sobre... Quando a pessoa fala de processo de emagrecimento, ou quando a gente faz um workshop de supressão de células de gordura, por exemplo, ou de manifestação molecular, que são processos corporais de Axis, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa está disposta, se ela está disposta a engordar. E, naturalmente, ela fala que não. Mas para você estar consciente, você tem que estar disposto a engordar também. Porque você tem que receber de tudo. Quando você solta o ponto de vista do que é engordar, você emagrece mais rápido. Exato. Tá tudo. Foda. Que consciência que você trouxe. Nossa, você trouxe a questão do ponto de vista que a gente tem sobre as coisas. A doença que a gente cria pra gente, nada mais é do que o ponto de vista que a gente tem sobre ela. Quando a gente não tem mais o ponto de vista sobre ela, ela pode ir embora. Ok. Exato. Eu tava nisso em relação a ser odiada, né? Às vezes eu percebo que eu crio muito. E aí as pessoas acham que criam um pouquinho de ranço comigo, porque eu gero muita coisa. E eu não tava recebendo disso. E aí eu tava fazendo isso me parar, porque eu queria ser a boazinha. Aí foi muito interessante, porque eu até lembrei que uma vez o próprio Harris, ele me mandou, falou assim, para de querer ser amada por todos e de agradar a todos, porque aí é que você vai criar mais. Aí eu falava, putz, mas como? Mas como? Mas como? E isso é simplesmente uma escolha. A hora que eu falei, ok, que todos me odeiem, ok, que todos falem mal de mim, ok, que tudo aconteça como tem que acontecer. E aí você começa a soltar, você começa a girar de novo para sua vida, né? Porque é muito interessante como a gente às vezes se impede por conta do ponto de vista do outro. E se o ponto de vista do outro pudesse ser só o ponto de vista do outro? E se você não precisasse criar a sua realidade frente ao que ele coloca de energia na sua existência e na sua realidade? E se você simplesmente vivesse, né? Que nem fala do Barras, ou seja, vai se divertir tanto que você nem percebe que está sendo julgada. Vai criar a tua vida de uma forma tão eloquente que talvez você nem perceba o tão louca que você é e deixe as outras pessoas falarem, porque dentro dessa realidade parece que escolher ser feliz não é uma permissão. Porque a gente tem que viver sempre dentro do trauma e do drama. Faz sentido para você, Marcelo? Total, né? E quando a gente para perceber, que a gente não, às vezes a gente não para perceber que o ponto de vista do outro em relação a gente é o que ele já tem nele. É só dele. O ponto de vista é dele, não é nosso. Gente que pega pra gente e para a gente por conta disso.
Quando a gente está preocupado com o julgamento do outro, a gente para de receber. Na hora. A gente para de receber total. Porque a gente começa a praticar auto-julgamento. Uhum. Que é a maior maldade que a gente pode fazer com a gente e com o mundo. Quando a gente abre essa câmera e está disposto a tudo, porque a gente faz pra gente, que é o que eu faço. Quando eu abro a câmera, eu faço pra mim. Quando eu dou uma classe, eu dou pra mim. Nossa, Marcelo, como você é egoísta? Não, é uma escolha. Eu faço pra mim e o que eu vibro dentro de mim é o convite que eu sou para os outros. Então, se eu sou um convite de expansão para mim, eu posso ser para os outros. Para quem escolher. E quem não escolher e quiser me julgar, é uma escolha. Isso é tão libertador. Isso tira um peso daqui dos ombros que a gente está acostumado. Você que tem clínica também, que tem atendimentos, o quanto as pessoas não ficam tensas por conta de pontos de vista dos outros, o quanto elas não contraem o próprio corpo delas por conta do poder de escolha que elas dão para o outro. Ah, porque o meu marido escolhe, meu marido pediu para eu vir aqui. Não, você escolhe estar aqui. É por você, é o que é verdadeiro para você. E as pessoas têm medo, sabe, do que? De perder. Mas, na verdade, o quanto elas estão mentindo para elas para agradar os outros. Essa é a pior escolha que você poderia fazer, na minha opinião, se a gente pudesse julgar uma escolha. Então, acho que em todos os lugares em que a gente mente pra gente para agradar os outros, para agradar as escolhas dos outros, a gente não escolhe por nós e, portanto, a gente não abre possibilidade pra gente, a gente abre possibilidade para os outros. Com certeza. Eu queria liberar essa energia agora. Por favor, destrui e descrio agora. Quanta contribuição que você está sendo. Gratidão, viu? Nunca é como a gente determina. Oi, desculpa? Nunca é como a gente determina. Nunca é como a gente, na nossa cálculo, determina. Nunca é. É sempre maior e mais grandioso. Sempre maior e mais grandioso. E o que mais? O que mais? E é muito isso que você falou, né? O quanto a gente usa a mediocridade, né? Aquela questão de ser menos para caber na realidade do outro. E a sensação que eu tenho é que a gente nunca quer ser a nossa potência total, afinal de contas, a gente não quer ser aquela explosão que abre, que é a permissão para que os outros sejam mais. Porque a gente tem medo de ser orgulhoso, nós temos medo de passar por uma pessoa, sei lá, como se fosse ruim ser feliz, ruim ter dinheiro, ruim se vestir bem. Eu lembro que uma vez eu recebi críticas pela forma como eu estava me vestindo, porque estava chamando atenção para dar uma palestra. Eu falei, uau, mas eu estou aqui para chamar atenção, né? De certa forma, isso me gera mais. Então, ok, vamos receber disso. Então, o quanto gerar, isso gera mais, né, Marcelo? Sim, mas desde que seja uma escolha sua, né? Desde que seja uma escolha sua e não... por exemplo, quando eu vou me vestir para uma live ou para uma classe, eu me visto para mim. E não, eu não procuro causar. Mas poderia ser uma escolha. Ativar uma sectioners, por exemplo, que a gente pode falar algum outro dia. Isso pode ser. Mas você falou uma coisa muito interessante que eu preciso falar. Que é sobre o que essa realidade diz pra gente não ser alegre. A gente não pode estar alegre em se estar encarnado. A gente não pode rir muito, desde pequeno. O que você está rindo, menino? O que você está rindo, menina? O que você está rindo tanto? Para de rir. O quanto era pouco permitido a gente sorrir a partir do que os anos vão passando. O quanto a gente podia ser livre para brincar apenas na infância. O quanto a gente poderia... Nossa, agora você é adulto, você tem que ficar sério. Você não pode rir muito. Você está rindo do quê? Rico que ri à toa. Tem tanta crença com relação à felicidade e dinheiro. Todos os lugares, então, que a gente fica ainda preso naquela questão de que a gente não pode ficar alegre de 10 em 10 segundos apenas de estar feliz, ou como você mesma disse, escolher beber um copo de água e vibrar com isso, estar presente bebendo água, estar presente. O quanto a gente faz as coisas no automático sempre com pressa. O quanto a gente coloca a dimensão, o tempo e a matéria e não abre espaço na prioridade. Como seria se a gente pudesse, nas coisas que você diz simples,
a gente pudesse estar alegre mesmo na própria escolha. Estou escolhendo beber um copo de água agora. E eu vou beber este copo de água. Presente, consciente. Recebendo e nutrindo o máximo o meu corpo. Porque a gente pode se envenenar com um copo d'água também, dependendo. E sendo tudo, né, Marcelo? Porque a sensação que eu tenho é que a gente tem que se permitir, às vezes, estar quieto, às vezes ser aquela pessoa, tipo, mais sóbria do mundo, às vezes ser as pessoas mais escandalosas do mundo, ser a mais feliz. E aquele dia também que você tá com raiva e tá tudo bem, tá com raiva, tá tudo bem, às vezes você tá triste. Porque nada sobre você é errado. Tudo é apenas uma experiência. E quando você não coloca e não ergue barreiras, né, que a gente fala no Axis, sobre nada, ou seja, você não julga nada, você recebe de tudo, o quanto isso pode enriquecer o seu mundo, o quanto isso pode enriquecer essa experiência. E se nada fosse dor, e se nada fosse, sabe, essas definições que as pessoas colocam. E se tudo fosse simplesmente o que você quer viver. Sendo que você sabe e tem consciência de que o que você está trazendo para sua realidade é uma escolha. É um movimento, é um, ok, eu quero viver isso. Né? Hoje eu quero ficar triste, que nem às vezes acontece. Tipo, se eu tô com cólica, hoje eu não quero atender ninguém, hoje eu quero fazer a maratona de Netflix, mesmo que seja segunda-feira, e tá tudo bem. É tentar e buscar não se fazer de errado por nenhuma escolha. Você ser frágil, você ser vulnerável, você ser forte, você ser bonita. E tem dia que você quer se sentir feia, se sinta feio. Eu brinco assim, faça isso com orgulho daquilo que você é. Porque aí pode gerar muito mais para você e para todas as pessoas e todos os seres. Você me trouxe outra consciência agora, porque muita gente que também está em Axis coloca a consciência e a escolha como perfeição. Uhum. Na verdade, não é. A Não. gente não é perfeito em nenhum momento, porque a gente está consciente, e muita gente usa a palavra consciente como se fosse perfeito e que não pode falhar mais. E que não pode se dar ao luxo de estar com um implante distrator de raiva ou de medo. Não é isso. É estar consciente de que você está assim, de que você está assim e que é uma escolha você sair disso ou não. Exato. Mas tudo é uma escolha. Mas tudo é uma escolha, inclusive não escolher. Exato. Consciência Perfeito. engloba tudo, né? Porque eu já cheguei a aluno chegar pra mim e falar pra mim, nossa, quando eu vi um vídeo do Den falando que ele também se permite ficar triste, eu falei, mas não é porque o Den é o Den, que quer dizer que ele nunca fique triste, que ele nunca sente raiva, que ele não xinga, que ele não surta. Ele tá na permissão pra ser tudo. Isso. E como a gente representa, o Brasil hoje representa 1/4 de Axis, a gente poderia tomar um pouquinho mais de cuidado com essa questão, porque tudo que o Gary e o Dan não querem é que se transforme Axis em religião. O que a gente está falando aqui, pessoal, não é uma verdade absoluta. É o que está funcionando para a gente agora. Mas eu me permito ficar, eu me permito ficar emburrado, mas é uma escolha minha. E eu saio dali quando eu quiser. Exato. Quando eu escolher. É só isso, é ter liberdade e saber. Porque, na verdade, o que acontece? Não tem dogma. Quando as coisas começam a ser colocadas no espaço do convencimento e não do convite, há que se prestar atenção que se você está convencendo algo, você está obrigando algo, você está colocando muitas regras, você está colocando algo como se fosse único. E isso não está sendo consciente. E qual é o problema do Den querer ficar triste? Qual é o problema do Den expor o abuso dele no livro? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. É uma escolha. Exato. E é muito libertador isso. A escolha de ser quem somos, a escolha de viver tudo que a gente quer viver, sem não necessariamente, sei lá, ter que corresponder à expectativa de alguém, corresponder às minhas expectativas, corresponder ao que a sociedade coloca como certo, coloca como errado. Não é sobre fazer algo para alguém, é sobre viver o que eu quero viver. É sobre entender a minha realidade e compreender a realidade do outro, né? Simplesmente entender a nossa grandiosidade dessas experiências.
né? Eu gosto muito dessa percepção de que é como se nós fôssemos um pouco do divino se experienciando, né? Então, Deus, assim como ele teve uma criação extraordinária, nós temos a capacidade de criação através do nosso pensamento. Hoje a física quântica já traz o quanto nós criamos a nossa realidade através do que nós pensamos, falamos, sentimos. Então, a partir desse momento, eu posso escolher qualquer coisa. E se você não gosta do que você está escolhendo, do que você está vivendo, é só você olhar para o que você está pensando, falando e sentindo. Porque é só um reflexo disso. Não tem como viver uma coisa diferente se você não mudar o que você pensa, sente e fala, né? Simples assim. Sim, né? E o quanto a gente também fica só parando nisso e não começa a perceber, né? A consciência, a percepção, ela vem muito rápido. Ok, quando você, para mim é muito o que você falou. E isso não é um ponto de vista de Axis, mas para mim, quanto mais consciente você tá, mais você tem que vigiar os seus pensamentos. Exato. Porque não tem como você não pensar. A mente está aqui. Mas como seria se essa mente, que é a nossa biblioteca, como seria se essa mente de cálculo que a Axis fala, que é o nosso banco de dados que utiliza experiências já vividas nessa ou em outra vida, caso acreditem, como ela liga pontos para te dar uma resposta, uma conclusão, sempre uma determinação para ver que caminho você vai tomar. Como seria se a gente passasse a ser cada vez mais usuário dessa biblioteca e não mais querer ser a biblioteca? Ou querer ser exatamente este banco de dados? Como seria se a gente pudesse apenas usufruir disso? Usufruir dos nossos pensamentos. Como seria se a gente pudesse imaginar mesmo, a partir, já que o papo aqui é de escolha, e já que a escolha é no momento presente, como seria se a gente já começasse a manifestar os nossos pensamentos já vibrando? Se você está querendo uma casa, você já se veja nela. Você já imagine ela com cor, com detalhe. Você vai manifestá-la muito mais rápido. Muito Sim. mais rápido. Sim, e entrando Gratidão, na energia do Hugo. que se requer, né? Eu falo dura que as pessoas às vezes imaginam, só que também o que se requer para construir essa casa, o que se requer para ter esse carro. Será que literalmente ficar deitado na cama dormindo o dia inteiro assistindo Netflix? Porque eu falo muita gente quer ser extremamente grandioso sem construir escolhas grandiosas. Então, se o seu sonho é grande, tem atitudes grandiosas. Se o seu sonho é pequeno e tá tudo bem, porque não tem julgamento sobre isso, sobre o que você tem, é mais fácil de conquistar, tem as atitudes necessárias para conquistar aquilo. Então, saiba qual é a energia que se requer, porque alguns sonhos precisam de uma energia muito grande para se conquistar nessa realidade. Outros menos, simplesmente pela questão de trazer isso, materializar isso. Então, tem a concepção e a percepção. Ok, que energia se requer aqui? Se requer que eu acorde cedo? Se requer que eu converse com outras pessoas? Se requer que eu crie vínculos? Que tipo de vínculos? Com que tipo de pessoas? Né? Então, não é só a consciência do que você quer, mas principalmente a consciência do que se requer para tornar esse sonho palpável. Porque senão a gente fica muito no campo do desejo e não da energização da ação também, né? Exato, exato, porque também não adianta falar assim, nossa, o que eles estão falando é que a gente pode escolher tudo. Realmente, tudo está disponível. Sim. Tudo já está disponível. Está disponível ganhar 500 mil por dia? Sim, está. 1 milhão? Sim, está. Para falar de dinheiro. Tudo está disponível. Ok, mas você tem músculo de escolha energética para isso? Escolha o que é verdadeiro para você. Quando eu estava escolhendo, por exemplo, ganhar 30 mil por mês, o meu corpo não vibrava. Então, vamos dizer que eu dei uma reajustada, uma rebaixada na minha escolha para ganhar 20, 25, ele se tranquilizou e vibrei mais. Eu fui verdadeiro e fui congruente, é o que a gente fala, né? Muito em PNL de congruência. Eu fui congruente com a minha escolha. Não adianta você falar assim, ah, agora então eu vou escolher, então eu quero iate, eu quero um avião, eu escolho isso, mas não está vindo o universo. Não adianta. Não é isso. É você criar músculo energético para isso e saber se situar. Se você não sabe se situar, você não sabe para onde você quer ir. Seja verdadeiro com você. O seu corpo. É isso. Escolha. Simples assim, né? Eu brinco que, para mim, o quanto que o Axis me trouxe a consciência de que eu escolhi tudo.
né? Às vezes a gente escolhe ser assaltado, às vezes a gente escolhe algumas coisas que a gente, entre aspas, coloca como ruim. E na verdade não é nem ruim, é simplesmente uma experiência. E aí você tem que sempre se Se perguntar, abusar, né? verdade, o que isso quer me mostrar? Verdade, o que é que eu estou trazendo aqui à tona que eu não estou querendo ver? Porque muitas vezes tem muita coisa por debaixo disso, né? Que a gente não gosta de falar, que nem agora mesmo eu tô totalmente de quarentena em casa. E eu criei ficar em dúvida se eu estou com Covid ou não, porque eu entrei em contato com uma pessoa que é meu cunhado. E aí foi muito interessante, porque na segunda-feira meu namorado olhou assim pra minha cara e falou assim: Você tá querendo estar com esse negócio, né? Aí eu falei, cara, amor, sabe que sim? Porque eu tô com um monte de projeto que eu não tô conseguindo dar conta, porque a clínica me consome muito. Então, se eu tiver com esse negócio, eu ficar pelo menos nem que seja só uma semana em casa, eu vou poder trazer à tona isso, eu vou poder fazer isso, aquilo. E tipo assim, sabe quando ficou leve? Falei, uau! Aí hoje mesmo tava falando, eu acho que eu nem tô com esse negócio, eu acho que ninguém aqui de casa tá, que a gente fez todo mundo exame. Mas ao mesmo tempo, eu me presentei a ficar até sexta-feira sem atender, sem nada, porque eu ainda quero colocar em ordem os meus sonhos. Aí o Hugo falou assim, né, você poderia simplesmente falar isso. Por que, que você se julga tanto para não parar de trabalhar porque você quer? Parece que você tem que inventar uma desculpa mental para você se permitir parar em casa para dar conta de fazer tudo. E a hora que ele me falou isso, tipo assim, soou tão leve que a vontade era de rir. Eu falei, não é que é verdade? Bom, meu ser é Para não se inteligente. culpar. Para não se culpar, né? Para não se culpar. Exatamente. Para não se culpar. E perceber que tá tudo bem, né? Eu falo assim, a minha mente ela é muito estrategista. Ela cria coisas para me ajudar. Mas seria mais fácil de só assumir. Sim, e tá tudo bem também criar todo um teatro dessa realidade para que a gente se enquadre, né? Verdade. Mas falando nisso que você estava me falando agora sobre o como você quis se parar inconscientemente e que tornou isso consciente, você, pelo áudio que você me passou ontem, você estava com muito projeto mesmo. Era o que você estava querendo, era ficar em casa e estava expandida, estava no áudio que você me mandou ontem, estava uma explosão de ideias aí, né? Marcelo, Era isso que você queria. eu não tô conseguindo te ouvir direito. Cortou Deixa eu tudo, ver não se eu sei se cortou consigo. para as outras pessoas também. Eu acho que a internet sumiu. É? Será? Tá. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Digam sim ou não. Sim, porque eu não consegui aqui. Não consegue mais? Não está Não, agora conseguindo mais? consegui, porque tá, ele tá pausando muito, sabe? Aí de repente dá aquela falhazinha. Aí até voltei para ver se as outras pessoas estão. Você tá conseguindo ver aí tranquilo, né? Tá? Bom, fala de novo aí que acho que agora voltou ao normal aqui. Não, eu falei que ontem, quando a gente estava conversando, quando você me mandou um áudio, sim quer dizer que estão ouvindo. Gratidão, Sheila, Ellen, Sônia, Vicente, olha, todos queridos meus. Gratidão. Quando você me mandou um áudio ontem, você estava explodindo de alegria e de... Nossa, você estava vibrando com as suas escolhas. Então não parecia nem um pouco que você poderia estar com algo, entendeu? Foi só uma escolha sua mesmo de querer ficar. Parecia tudo muito verdadeiro. E enquanto a gente não quer entrar naquele programa que você mesma disse, da mesmice, da mediocridade, de querer não se destacar e querer ficar igual aos outros, porque, nossa, eu tô dia de semana, em dia de semana eu tenho que trabalhar, né, gente? Então eu tenho que me permitir, como se a gente, tendo uma avalanche de ideias e de projetos online hoje em dia, não fosse até mais rentável do que trabalhar lá. Não é? Tem a Fato. escolha de ficar perto das pessoas, que eu adoro. Adoro o presencial. Mas o quanto essa quarentena não trouxe também para a gente uma nova visão de reinvenção da parte terapêutica, da parte de expansão de consciência, da parte de até fazer processo verbal e eliminar e erradicar essas energias à distância. Enquanto a gente não consegue liberar tudo isso, não é? E eu tô querendo só citar o quanto você estava feliz em conversar comigo ontem. Fazia tempo que a gente não se falava, né? E Vazia. daqui a pouco a gente vai falar das criações novas agora, que eu tô adorando. Exatamente. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algo que a gente falou e queira trazer à tona, façam as perguntas. Mas falando em criação,
Já que daqui a pouco o Instagram adora cortar a gente também, né? Ah, Marcelo, qual é. seria uma criação extraordinária em que a gente poderia fazer para gerar mais para todas as pessoas que escolherem ser o presente que elas realmente são, que estão corajosas para assumir a sua própria consciência, para receber mais da terra, para receber mais de si mesmo? O que nós podemos gerar, hein? Eu acredito que de todos os presentes dessa quarentena, a Axis presenteou a gente a dar várias classes em formato online. Já tenho criado várias com a Lu e vamos criar mais. E o do Sendo Você, que é uma classe maravilhosa baseada nesse livro aqui, no Sendo Você Mudando, seria de grande contribuição, porque me parece, pelo menos até segunda ordem, a gente só pode dar essa classe online até dia 31/7, né? Até Acho onde que eu sim. Mas sei, é que é eles isso. têm postergado bastante, né? Que antes era até o mês 5, aí depois foi para o mês 6. Pode ser que coloque, Sim, pode mas ser. Estou trabalhando com o presente, né? sim. Então, até agora, que eu saiba, pode mudar amanhã, mas que eu saiba, a gente só tem mais uma semana e pouco para dar essas 5 ou 6 classes. E o que mais é possível para a gente gerar? O que me expande muito é o Sendo Você, para você. Para mim O também. que me expande, cara. Ainda mais se a gente for pensar que não vamos criar só nós dois, que tem mais dois seres magníficos que estão Sim, querendo criar com a gente. Então, assim, nossa, a hora que você falou, sua esposa, meu noivo que tá aqui até do meu lado assistindo a gente, eu falei, uau, quanta ela expansão, tá aqui porque são também. pontos diferentes, né? Então a gente vai poder tirar, sabe, coisas que eu não percebo, outros percebem, ou seja, o último, cara, eu dei as 4 horas cravada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, agora a gente vai parar de fritar todo mundo no Sendo Você, porque foi algo assim muito forte em todos os níveis. Do meu namorado olhar assim pra minha cara e falar, amor, tipo, caralho, o que foi esse curso? Eu falei, caralho, o que foi esse curso? Porque é E a muito gente vai para incrível. a classe, a gente vai para a classe com a energia das pessoas mesmo, elas que trazem as questões e a gente vai Uhum. muito, é o que eu falo sempre para a Lu, que a gente entrega muito mais do que é a classe em si, aquelas páginas. A gente sempre entrega muito mais e é muito verdadeiro isso para nós. E quanto mais pontos de vista a gente tem sobre determinado ponto, determinada questão, muito melhor. Eu costumo dizer que depois que a Lu ficou facilitadora também de consciência, de access, quando a gente dá uma classe junto, presencial ou online, ela traz pontos de vista que às vezes eu olho assim para ela e falo, uau, de onde está vindo isso? Porque ela tem alguma, por exemplo, só para citar uma diferença, ela é mãe, então ela rodou muito o programa Mãe, ela roda ainda, então ela facilita as mães com uma maestria muito grande, muito mais do que eu, e eu me permito a deixar. Uhum. É isso. E como seria se a gente pudesse juntar 4 pontos de vista? 4 pontos de vista Tá. diferentes. É tipo um esquadrão da consciência, que nem eu brinquei com você, né? Eu amei esse nome. Eu quero ser do Esquadrão da Consciência ad eterno. Eu quero fazer um monte de, nossa, de workshops presenciais online, falando assim, vamos pôr esse Esquadrão da Consciência para gerar novos heróis, como diz o Dan, né? O único problema do filme da Marvel lá dos heróis é que eles colocam normalmente focam em um único herói. E se nós somos um esquadrão da consciência de 4 hiper megas heróis que vão mostrar para todas as pessoas que elas também são heróis maravilhosos e que podem estar fazendo parte também do esquadrão da consciência com a gente. Isso não se É que não tem, requer, gente, que a pessoa não precisa tem fazer fim o uma classe de esquadrão. Axis, né? É só sobre escolher Sim. ter consciência. É sobre escolher ser a máxima potência que eles podem ser. Simples assim. A gente lança hoje. A gente lança hoje, se você quiser. Sim. Não, vamos A gente tem lançar uma semana. agora. Tem que começar de alguma forma, né? A gente Tem que começa de começar. alguma forma e o que mais é possível. Não tem fim. Como expansão, né? A gente não precisa rodar como a gente fala em Axis, ou como fala na ciência, a fita de Möbius, e nem a Uhum. espiral de Arquimedes, e nem labirintos caleidoscópicos. A gente não precisa de nada disso. A gente pode simplesmente expandir. Expandir não tem volta. E o que mais é possível, o que mais. E não se acomodar. Nossa, esse curso foi demais. Não, ok. E o que mais?
O que mais? Esquadrão da Consciência, você gostou? Eu amei. E o que mais? É assim. E E o o que que mais? mais? E o que mais? Ah, mas Marcelo, você está rodando um programa de ambição. Ok, pode até ser, mas isso é um ponto de vista. Ah, eu adoro o teu ponto de vista de que eu posso mudar o mundo. Porque eu vou ser bem sincera pra você, eu não gosto dessa realidade como ela se apresenta. Então, assim, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Isso não quer dizer nada pra vocês, mas eu acredito que todos nós podemos muito mais do que nós estamos oferecendo. Quanto nós estamos oferecendo para nossa realidade? Será que é 5%, 10%? Quanto que você tem demonstrado da sua vida por você, pelas pessoas, por essa realidade? Então, será que se todo ser humano estivesse 100%, sabe, se autorresponsabilizando e com consciência pela sua vida, nós teríamos esse mundo que está tendo lá fora? Será que todas as pessoas não seriam muito mais felizes, muito mais abundantes, muito mais, sabe assim, dentro de um ponto de vista de uma criação extraordinária, onde ninguém ia querer ser uma cópia de ninguém? As pessoas iam perceber que elas são presentes únicos. Então, eu confesso para vocês que eu tenho uma ambição de mudar esse mundo, sim. E que eu acredito que todo ser humano que escolhe é um potencial, é esse fogo, sabe? Que se a gente reacender o fogo, a alma, o espírito de todos os seres, caramba, eu fico só sonhando acordada com um mundo que a gente vai acordar assim e vai falar, uau, os seres humanos Mas todos estão despertos. a ciência é tão fácil isso. Tem um físico chamado Jean-Pierre Mallet, que ele é um dos criadores da lei do desdobramento do tempo, que no livro dele, das aberturas temporais, só para citar uma parte, e não citar, por exemplo, que a gente, no Esquadrão da Consciência, a gente pode tudo, não é verdade? Podemos. Aqui, no caso, a gente vai dar a modalidade do curso de Axis, mas a gente pode falar de todas as nossas experiências. Ele disse por cálculos, sei lá, cálculos, eu não entendo cálculo nenhum de física, mas está lá nos apêndices do livro, que se, por exemplo, a Terra não tivesse nenhum pensamento de uma tentativa de homicídio, e nenhum homicídio, e nenhuma tentativa de homicídio por 40 dias, essa energia não estaria mais na Terra. Olha. É o inconsciente. Por que todas as vezes que a gente fala de inconsciente coletivo, a gente pensa por algo ruim? Ah, isso é o inconsciente coletivo. Mas e se o inconsciente coletivo começar a ver por um outro lado? E se o inconsciente coletivo fosse mais consciente daqui para frente? Mais presente? Terra, o que se requer de mim hoje? Se a gente começasse a perguntar isso umas 10 vezes por dia, se a gente começasse a prestar atenção do quanto a Terra requer da gente e o quanto a gente só pega dela, sem julgamentos, ela é generativa assim como a gente. Uau, hein? Pra onde foi parar isso daqui? Eu amei. Uau. Me explodiu aqui. E Marcelo, como seria a gente criar então um curso para que mais pessoas pudessem se juntar a nós e serem esses seres de consciência que pudessem gerar algo que talvez a nossa mente não fosse capaz de conceber, mas que ao mesmo tempo pudesse gerar mais para toda a Terra, não só para as pessoas que estariam presentes. Porque a partir do momento que eu escolho por consciência, eu sou permissão para que outras pessoas escolham. A partir do momento que eu escolho mais para a minha vida, eu também sou a permissão para que outras pessoas escolham. Eu vejo os humanoides sempre querendo ajudar todo mundo a crescer, sempre querendo ajudar a fazer mais pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela tia, pelo tio. E eu te faço, se começasse por você a mudança que você tanto almeja. E se você for essa transformação, né? Citando o DEM, se você, cada vez mais que você for, você assumir o seu poder, inclusive desta live, de escolher e não de ficar projetando nem criando expectativa, você pode mudar o seu mundo. E você pode mudar o mundo. Primeiro ele diz, as pessoas que estão mais próximas. Mesmo que a física quântica e a lei da unicidade universal diz que todos estamos interligados e que todos somos todo. Mas a gente vai começar a ver as mudanças no mundo que a gente vive perto. Se você muda o convite, se você muda o seu ponto de vista, você muda a sua realidade. Se você já não está contente com a sua realidade, é só mudar o seu ponto de vista que você cria outra. Se você consegue ser você, você pode mudar o mundo. Se esse esquadrão da consciência quer mudar o mundo, comece por você. É só vir para a nossa classe. Exatamente. E aí a gente vai aproveitar que
É neste mês, né, Marcelo? E aí fala para as Sim, pessoas, vamos fazer nesse final de semana? sim, no final de semana, acho que dia 27 dá para fazer, não é? Acho que é uma boa data. Dia vinte e 27, sete. 27 é segunda, não é? Aham. Eu sei que dia 25 eu tenho um workshop. É, dia 27. Dia 27 é uma boa data, uma segunda à noite, mas eu não sei. Normalmente eu tenho dado essas classes das 19 às 22, mas para vocês aí é uma hora mais cedo, né? É, começa às 18. Mas eu acho que é um bom horário. Você, você acha? Pergunta pro teu corpo depois. Tá bom, vou E a gente perguntar pro meu corpo. E aí a gente lança. E aí, como seria vocês chamarem mais pessoas para serem parte do nosso Esquadrão da Consciência? E aí, como o Marcelo sim, falou, imagina uma multidão de pessoas querendo, sei lá, só acordando com pensamentos positivos. Uma multidão de pessoas acordando, não acreditando mais em depressão, ansiedade, angústia e falta. Simplesmente percebendo a abundância que a Terra está nos oferecendo nesse instante, né? isso, e quem sabe até lá, então, que hoje é dia 21, se não me engano, né? Hoje é 21. Quem sabe a gente pode pelo menos fazer mais alguma outra live com outro tema, né? Aí eu te chamo, pode ser, Acho justo. Acho que pode não agregar é? muito, 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 muito. A gente podia fazer um tema de física quântica, né, também. Eu gostei disso, porque Olha, é uma das coisas que eu sou apaixonada. Então, como seria a gente começar a trabalhar essa questão das nossas moléculas, do que as nossas moléculas atraem, né? Sobre o que elas são e do que elas podem ser, e como a gente pode gerar uma unidade através da percepção que, por mais que exista distância, não existe realmente separação entre eu e você. e cada molécula tem consciência, né? Imagina quantas moléculas tem no nosso corpo, se a gente, o quanto de consciência a gente tem, Exato. e que às vezes a gente não presta atenção, nem observa. É um bom tema. Podemos ver, sim. Tem muitos temas aí, podemos ver. Eu Temas são sempre maravilhosos, esses Então, temas. como seriam as pessoas que estão aqui também darem dicas pra gente, né? Vai Olha a lá, Ellen fala aí. sobre as suas dificuldades, fala sobre o que vocês querem e participem com a gente de segunda-feira, dá o palpite sobre o horário, dá palpite sobre o que vocês precisam, estão, sabe? Porque a gente pode ser talvez a permissão para que vocês entendam que na verdade tudo que vocês querem está dentro de vocês. E que aí a gente só vai ser talvez aquela chavinha, aquela luz para falar, OK, olha para dentro. E a hora que você olha pra dentro, você percebe, caralho, eu sou tudo isso? Sim, você é, meu amigo. Você é muito mais, né? Você é muito mais grandioso do que você imagina e do que você espera. Eu fico muito grato que eu vi por cima algumas pessoas que apareceram aqui fizeram a classe, inclusive do Sendo Você comigo, ou fizeram outros workshops. Eu fico muito, muito contente, fico muito grato por vocês terem aparecido aqui. Vocês são sempre contribuição. Imagino que deve ter vários seus também. Tem. A É Natália até maravilhoso. comentou que ela te amou aqui em cima. E foi incrível, foi expansivo. E vai ser mais. Eu acredito que agora Muito nós mais. quatro, lembrando que quem participou da outra pode participar dessa, porque querendo ou não, são quatro pessoas. Então é uma energia diferente. Por mais que seja a mesma apostila, vai ter, sei lá, outro trabalho, outra forma. E o que vai vir vai ser totalmente diferente. Bom, A única Marcelo, pergunta que desculpa, tá acabando? 1h53 para tirarem a gente do ar. Não. A única pergunta que eu não sei, que depois a gente faz, é se as pessoas quiserem repetir, eu não sei se nas classes introdutórias tem aquele abatimento de 50%. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Não sei. Sim. Se as pessoas quiserem repetir. Vamos ver o que Seguir cria energia. mais. Segue a energia, vamos ver o que fica mais leve para todo mundo. E principalmente gratidão por criar comigo. Gratidão por criar esse esquadrão da consciência, que eu já estou me sentindo uma mulher super poderosa, tipo assim, correndo assim, como se a gente fosse criar e gerar mais para o mundo. E eu só fico da pergunta do que mais é possível para que a gente crie mais expansão, para que aí a gente entenda que a mudança que a gente tanto almeja no mundo começa dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, nas moléculas do meu corpo, nas moléculas de cada ser que está aqui. E às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, mas a gente é tão grandioso, né? Sim. Todo esse programa de querer se apequenar é tudo de auto-julgamentos, de querer ficar se mediocrizando, querer ficar igual, não querer se destacar, não se destaca porque leva martelada. Pode POC nesses julgamentos, pode POC nesses pontos de vista. Eu agradeço demais o convite. Muito, muito, muito.
E fico feliz de poder criar esse esquadrão com vocês aí. Um abração para o Hugo, não o conheço pessoalmente, e nem você conhece a Luciana pessoalmente, mas tudo é energia, né? Tudo é energia. Eu tenho certeza que a conexão vai ser maravilhosa e que a gente ainda vai se encontrar várias vezes. Gratidão, Marcelo, gratidão por aceitar o convite, gratidão por escolher criar comigo. E gratidão mesmo a todos que assistiram com a gente, que vão assistir, além da Lei do Tempo, que a gente vai deixar gravado, vou baixar para o Marcelo também, e o que mais está disponível e possível. Beijão! Beijo.